Fala, senhores, Jefferson aqui, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente no que você precisa focar e qual seria a sua rotina para sair do zero aos 10 mil com o Google Meu Negócio. Tá? Então é o seguinte, a gente tem 5 níveis. A gente tem o nível que eu chamo de faixa branca, o nível que eu chamo de faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Tá? Cada um desses níveis representa uma determinada quantidade de faturamento, isso indica o estágio que você está e no que você deve focar, naturalmente qual deve ser a tua rotina. Tá? Então é o seguinte, um faixa branca é o cara que ganha aí nada ou até R$ 2.000. Então, basicamente, o cara que está iniciando total. A gente tem uma determinada rotina para esse cara e alguns pontos que ele deve focar. Quando a gente começa a chegar aqui nos pontos de roxa, marrom, preta, são detalhes mínimos que acabam mudando. Muitas vezes a rotina é até a mesma, tá? Mas naturalmente o foco central ali acaba mudando um pouquinho. E naturalmente, essa questão da rotina, né, a questão do foco vai depender de como que você vai seguir isso aqui, tá? Porque a gente tem várias formas diferentes que você vai entender na hora que eu começar a falar aqui de roxa, marrom. Né? Então, depende, você pode fazer esses R$ 10.000 sozinho, como você pode fazer com mais pessoas, que é o que eu vou estar indicando para vocês aqui. Então, isso pode variar um pouco, mas vamos lá. Então, a rotina de um cara que está começando, 80% do tempo dela tem que ser no comercial e 20% para entrega e atendimento. Então, assim, cara, você está começando, para dessa noia de ficar querendo aprender a entregar, gastar 10 horas do seu dia aprendendo otimização de Google My Negócio, técnica milenar para ranquear perfil de cliente, que não é isso que vai te fazer ganhar dinheiro, não. Tá? Só te avisando de leves, assim. Então, assim, o teu foco, cara, tem que ser comercial, é vender, botar a grana para dentro. Saca? Você, consultor de Google My Negócio, você que trabalha com gestão de tráfego, você que trabalha com criação de sites, mesmo rolê para vocês. Tá? É um rolê só, é vendas, tá? 80% do teu tempo. Então, assim, e desse tempo que você gasta no comercial, 70% tem que ser abordando, qualificando e agendando reuniões, tá? E 30% fazendo um follow-upzinho ali e negociação. Então, assim, o seu foco total tem que ser buscando agendar reuniões, tá? E, naturalmente, para isso você vai ter que abordar empresas e qualificar. Então, assim, total, tá? Total ali no comercial e um tempozinho ali para poder trocar umas ideias com o cliente e fazer a entrega, tá? Se conseguir um parceiro para poder entregar desde o começo, já manda bala, tá? Porque você pode combinar com um parceiro onde ele recebe uma porcentagem ali do projeto. Então, conforme você vai pegando os projetos, você paga uma porcentagem. Seu foco fica em ficar bom e negociar para fechar o contrato com o maior valor possível. E assim fica bom para os dois lados. Você fecha contrato meia boca também de 250 conto e não sobra nada para o cara. Né? Não compensa mesmo. Agora, se você fecha o contrato com um ticket maior, já fica chique. Aí já fica um negócio bom para os dois lados, como eu falei. O foco aqui tem que ser criar o posicionamento e gerar autoridade. Né? Posicionamento é basicamente a mesma coisa que autoridade, só para poder simplificar a explicação. Então, assim, você precisa afiar o seu machado. É basicamente isso. Então, você pode sair, pegar um machado cego e tentar cortar uma árvore, ou você pode dar uma afiada nele antes de querer cortar a árvore. Naturalmente, né, o segundo ponto vai ser mais interessante. Essa questão do posicionamento, essa questão da autoridade, é você, naturalmente, ser visto ali como uma pessoa que consegue, de fato, ajudar aquele cliente, uma pessoa que merece o tempo dele, é uma pessoa que realmente ele está ali para ajudar o cliente a resolver um determinado ponto, e ele entender que realmente você é a pessoa certa e não outro cara. Tá? Então, eu não vou me aprofundar muito com relação a essa questão do posicionamento, porque isso aqui daria várias lives inteiras sobre o assunto, e criar uma rotina de agendamento de reuniões. Tá? Então, você monta a lista, aborda e faz o follow-up. Normalmente vai ser você que vai estar fazendo isso aqui, tá? De início. Então, assim como eu falei, 80% do teu tempo tem que ser no comercial. Quando você é um faixa azul, tá? Que a gente está falando de R$ 2 a R$ 5.000. Tá? Então, aqui você já entendeu mais ou menos ali, já gerou um posicionamentozinho, já fechou uma meia dúzia de clientes, já tá começando a crescer. Então, o faixa azul, ele ainda é um cara que não entende muito dos métodos, né? Ele tá aplicando, tá lapidando a parada ainda, tá começando a entender melhor como é que funciona o posicionamento, tá começando a entender melhor como é que funciona a dinâmica ali do fechamento. É o cara que está começando, basicamente o ponto ali onde você vai conhecer mais coisas diferentes. Você vai conhecer métodos ali de abordagem, técnicas de negociação, você vai testar de tudo. Saca por que você já vai ter um pouco mais de volume de agendamento de reunião? Então você já começa a conseguir testar as coisas. Quando você é o faixa branca, você está começando do zero, você não tem reunião para fazer, saca? Você tem que aprender a fazer reunião. No faixa azul você já sabe, né, fazer reunião, já sabe agendar, você está começando a entender as técnicas. Tá? Você já tem um pouco mais de clareza aqui, mas ainda tá com as pernas meio bamba ainda, tá? Então aqui a rotina do cara é 70% no comercial, não tem jeito, tá? Só que aqui normalmente você vai estar fazendo ali em média 4 a 5 reuniões por semana. Isso aqui é um volume baixo, tá? Só para deixar claro. O pessoal acha que é muita coisa, volume baixo. Você mesmo normalmente vai estar agendando a reunião, ou se você tiver um vendedor, ele vai estar agendando para você. Normalmente aqui nesse caso ficaria duas pessoas, você e mais um vendedor, né, agendando essas reuniões. E ainda assim, a entrega e atendimento fica por último. Tá? Eu poderia até colocar 15 aqui, mas vou deixar 10%.
essa parte da entrega. O recomendado aqui é que você já tenha um parceiro para entregar também, por isso que o seu tempo aqui é baixo, mas se não tiver, não vai fugir muito disso aqui da mesma forma, tá? Então você não vai estar gastando tanto tempo para poder entregar ainda. E, naturalmente, uma parte nos processos para dar uma lapidada no processo, tá? Então, assim, uma vez que você começa a gerar reunião, que você começa a abordar, você vai começar a ter métrica, você vai começar a entender quantas reuniões você precisa fazer para poder fazer um fechamento, quantas empresas você precisa abordar para conseguir agendar uma reunião. Então, você vai lapidando esse processo para melhorar essas métricas. E onboarding do cliente, então agora que você já tem cliente entrando, que você já tem um processo um pouco melhorzinho, você precisa melhorar o seu processo de onboarding do cliente. Né? Como que você pega o acesso do cliente, né? O que você faz logo no início do projeto, se faz uma reunião de briefing ou se não faz. Né? Então, essa questão do onboarding aqui, para poder acelerar a entrada do cliente, você perder o mínimo de tempo possível nesse ponto aqui. Como eu falei, entrega o ideal é que você tenha um parceiro para poder entregar para ti. Jefferson, qual que seria o cenário ideal aqui? Tá, ó, você pode ter você mais um vendedor e mais uma pessoa, um parceiro, tá? Naturalmente, né, a questão do vendedor aqui ainda é um pouco discutível, porque o seu caixa ainda não é tão alto assim, então você pode ficar só você agendando essas reuniões, tá? Como você ainda está lapidando o processo, o seu agendamento ainda é baixo, tá? Porque, em média, um SDR, tá? Que é uma pessoa que faz os agendamentos de reuniões, é um tipo de vendedor, no mercado, galera, em média, ele faz 2, 3 agendamentos por dia, tá? Então, 2, 3 agendamentos por dia, isso daria uma média de 10, 15 reuniões por semana. É um volume bem mais alto do que isso aqui, tá? Mas como você ainda está aprendendo, é um gafanhoto, é um bebezinho nesse ponto, você vai conseguir aí 4, 5 reuniões por semana, tá? Quando você está começando do zero aqui no faixa branca, você não vai conseguir nem chegar nisso aqui. Você vai conseguir 1, 2 agendamentos por semana e olhe lá. É por isso que você precisa de processo para fazer as coisas. O seu foco, né, ajustar o processo de vendas, como eu falei, lapidar o processo, coletar os primeiros cases, então os cases vai facilitar a sua venda, o cliente ele vai confiar mais em você, vai tirar mais autoridade. Se ainda não tiver um parceiro para entregar, agora é a hora, não tem jeito, tá? Vai começar daqui para roxa, da roxa em diante. Tem que ter parceiro, tá? Não tem jeito, a não ser que você queira contratar, delegar todo o seu comercial e você entrega, aí beleza, né? Aí é contigo, mas eu recomendaria muito, né, você ficar ali na parte comercial, que é a parte mais importante, e você entregar para um parceiro com segurança. Considera a contratação de um vendedor, por que considera? Porque aqui você ainda não tem aquele caixa que diga minha nossa senhora e tal, assim, então é mais considerar mesmo, né? Porque tem como você fazer parcerias de 100% variável, né? Então você paga conforme você faz os fechamentos, mas é um pouco mais difícil de conseguir. Um cenário desse normalmente é mais para o caso de você ter algum amigo, algum parente que quer abraçar a ideia e você consegue fazer uma parada nesse sentido. Agora, pegar um vendedor, contratar assim do mercado mesmo é um pouco mais complicado. Agora, faixa roxa 5 a 7 mil, você já tem mais caixa, aqui você já tem mais liberdade, já tem mais conhecimento, né? Aqui já a sua vida já é mais fácil aqui nesse ponto, porque você tem mais caixa e você já tem mais conhecimento, já tem um processo de vendas melhor. 70% do... Ah, peraí, você achou que agora que você é roxa, que seu tempo no comercial ia baixar? Capaz mesmo, capaz, né, filho? Você continua no comercial aqui, filho, 70% garante entrada de receita, você não chegou em 10 mil ainda, entendeu? Aqui é comercial. A diferença aqui é que você vai fazer 4 ou 5 reuniões por semana. Então, antes aqui o seu tempo também estava alocado a questão de agendar as reuniões, de qualificar cliente, aqui é só os agendamentos, aliás, só as reuniões. As reuniões, tá? Então aqui o seu tempo ele fica voltado para fazer as reuniões, tá? Então você não faz tanto ali a questão de agendar, a questão de fazer o agendamento, de falar com o cliente, tal, só realiza as reuniões, tá? Naturalmente, 15% do processo de entrega, aqui você já começa a melhorar um pouco o seu processo de entrega, né, para melhorar o seu serviço junto com o parceiro, e lapida o processo de vendas também, 15% de entrega e atendimento agora. Jefferson, mas como assim? 70% do tempo, sendo que antes eu estava fazendo agendamento de reunião, tal, não sei o quê, e mais as reuniões, e agora eu só vou fazer as reuniões, como que continua os mesmos 70% do tempo? Você vai focar em fazer reuniões melhores. Aí eu coloquei de 4 a 5, na idade aqui, ó, 5 a 10, tá? 5 a 10 reuniões. 5 a 10, peraí. 5 a 10 reuniões por semana. Mesmo que você faça as mesmas 5 que você fazia antes, você vai buscar fazer reuniões melhores. Tá? Então, aqui no caso, você pode considerar, por exemplo, usar a metodologia das 2 reuniões. Tá? Deixa eu explicar melhor aqui. Método das 2 reuniões. E aqui é o método de uma reunião. Eu acredito que agora vai ficar um pouco mais claro. Então, antes o seu tempo ele era um pouco mais escasso, porque você também estava fazendo um agendamento de reuniões e outras coisas.
Agora, que você só faz as reuniões, você pode usar o método das 2 reuniões. Por quê? As 2 reuniões mostram muito mais personalização. Você faz uma reunião para poder qualificar, entender ali a situação do cliente, e uma segunda reunião para poder fazer a proposta. Agora, você já vai ter mais tempo para poder fazer isso. Tá? Com uma reunião, você também consegue fechar contratos aí de 5 mil por mês. Dá para fazer. Tá? Mas a de 2 reuniões, ela é melhor nesse ponto que ela passa mais autoridade. Passa, né, uma visão geral do cliente, que é uma coisa mais personalizada, mais premium e tudo mais. Fica mais fácil. Tá? Acredito eu que agora tenha ficado um pouco mais claro, porque mantém os mesmos 70%. E o seu foco agora é implementar um funil de prospecção passiva, tá? Ou você contrata um vendedor, tá? Aqui, se você já tiver contratado um vendedor, né, lá na faixa azul, agora você implementa um funil de prospecção passiva. Se você não tiver contratado um vendedor ainda, contrata o bendito vendedor, velho, contrata. Jefferson, mas eu quero trabalhar sozinho, velho, você vai ficar doente em algum momento, entendeu? Você não vai conseguir agendar as reuniões para poder fazer a parada. E aí, saca? Se tiver um vendedor, ao longo do tempo, ele pode até agendar e fazer as reuniões para você. Saca? Você pode ter um vendedor para poder agendar e um outro para fazer as reuniões. Então vai ter sempre cliente entrando. Mas Jefferson, eu não vou dar conta de entregar. Parceiro, parceiro. Se eu não dar conta, você bota dois, entendeu? É por isso que você faz parcerias com base no contrato que você vai fechar. Você fechou, você passa para o parceiro. Entendeu? Você não precisa contratar o parceiro, você fecha conforme você vai fechando. Saca? Não existe gargalo. Quando você tem vendedor agendando e fazendo reunião para você, e quando você tem parceiro para entregar. Você só fica administrando, maestro, ó, assim, ó, maestrinho, saca? Sua vida fica muito mais fácil. Jefferson, mas eu não quero gerenciar a pessoa, não sei o que, lidar com gente é difícil, então você não quer ganhar dinheiro também. Você pode chegar nos 10 mil sozinho, entendeu? Mais demorado, mais difícil, praticamente não ter vida porque dá trabalho, saca? Aqui vai inverter tudo, a rotina vai ficar, entrega vai ficar muito grande o tempo, vai ficar ruim pra cacete pra você, tá? Vai ficar difícil para ganhar dinheiro. Eu falo na sinceridade mesmo, na humilda. Então, assim, com parceiros fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Se você ainda não tiver delegado a entrega, velho, você tá perdendo dinheiro, tá? Você tá perdendo dinheiro e tempo. Cara, delega essa bagaça, saca? Aqui o ideal do cenário do roxo é você, ou você tem um vendedor e um funil de prospecção passiva, tipo um Facebook Ads trazendo cliente para você e um parceiro para entregar, ou você tem dois vendedores, tá? E você tem um parceiro, tá? Então aqui basicamente o seu serviço é mais administrar a parada, contato ali com o cliente, tal, né? Você ainda tem um tempo ali no atendimento, entrega, como eu venho comentando, né? Mas é um tempo menor, porque você tem os vendedores para trazer os caras para você, ou senão você tem o funil aqui de prospecção passiva. Detalhe, só implementa esse funil de prospecção passiva se você conseguir manter ele ativo, mas se você conseguir deixar ele rodando ali de forma consistente por um tempo. Tá? No caso, naturalmente, se você não conseguir fazer isso, você também não vai conseguir contratar um vendedor, né? Se você não conseguir manter a frequência. Então, você vai fazer os investimentos lá para poder trazer os clientes, seria o equivalente ao custo que você teria com um vendedor. Tá? Se você conseguir ter dois vendedores e mais um funil de prospecção passiva rodando, aí sua vida tá mole. Tá? Sua vida tá bem mais fácil. Tá? Mas normalmente dois vendedores já é bacana, né? Ou se não, um funil de prospecção passiva. Detalhe, funil de prospecção passiva é outro rolê, então você vai ter que gastar um baita tempo lapidando ele também. Se você já tem um vendedor, tá? Ou se você já está lapidando o seu processo de vendas, você vai trazer o primeiro vendedor, fica mais fácil, porque você já sabe como é que faz, você já tem o processo da prospecção ativa, né? Então sua vida fica um pouco mais tranquila. Para você ensinar esse vendedor, para ele te dar um resultado, provavelmente vai levar menos tempo do que você implementar um funil de prospecção passiva, que você provavelmente vai ter que gastar uma grana ali testando, tá? Então só atenção com isso. Agora, na faixa marrom, dos 7 aos 10 mil, cara, a faixa marrom ele já é praticamente preta, tá? Do 7 aos 10, ó, aqui, ó, fácil. Tá? Aqui a rotina, não, pera aí, você não achou que agora que você é marrom que você ia sair do comercial? Capaz mesmo. Oh, meu Deus do céu. Continua no comercial, cara. Tem que continuar garantindo a entrada de receita na empresa, velho. Você tem que continuar garantindo que tem cliente chegando na empresa. Não interessa se vão ser 10 clientes, se vão ser 20, não importa. Você precisa garantir isso aqui. Saca? Isso aqui, para vocês terem ideia, vamos pegar num cenário não só de Google Meu Negócio, que é o que eu trouxe aqui, mas de uma agência. Agência, você pensa ali, do 0 aos 5 mil você tem uma preocupação, dos 5 ao 15 você tem outra, dos 15 aos 50 mil você tem outra. Naturalmente, considerando uma agência, são outras proporções, outros serviços, então a gente aumenta aqui essa faixa de serviço aqui, né? A faixa dos níveis, na verdade. Cara, na agência, até uns 50 mil, velho, é praticamente o tempo no comercial. Saca? A mesma coisa. Então, aqui, para você chegar nos 10 mil, é comercial, da área comercial. Agora que você aumenta, né, 10 a 15 reuniões por semana, isso daqui um SDR consegue para você. Naturalmente, a pessoa vai ter que trabalhar bem, o seu processo vai ter que estar bem lapidado, ou se não, dois vendedores, ou se não, um vendedor e mais um funil de prospecção passiva, tá?
Como eu falei, né, ou você tem 2 vendedores, ou senão você tem um funil de prospecção ativa mais um vendedor. Jefferson, mas eu não contratei um vendedor. Beleza, então essa pessoa vendendo vai ser você. Tá? Mas o ideal é ter você vendendo mais um vendedor. Tá? Se chegou na marrom, você e mais uma pessoa vendendo, você implementa o funil de prospecção passiva. Né? Que agora você já vai ter receita para isso. Né? Já tem mais segurança. Então você já tem mais fontes de aquisição de clientes. Tá? Então é importante não depender só de um também. Processo de entrega e, naturalmente, aqui é a parte da entrega e atendimento. Continua um pouco nessa parte ainda. Jefferson, mas pô, eu não tenho parceiro desde o começo, então naturalmente a sua entrega vai aumentar muito aqui o tempo e vai diminuir o seu tempo do comercial, né? E você vai perder aqui a meada da parada para crescer. Aqui a ideia do faixa marrom é aumentar o agendamento de reunião, tá? Aumentar o máximo possível, contratar mais um vendedor, como eu falei, ou implementar um funil de aquisição passiva, que é o que eu comentei agora há pouco. Aprimorar os processos de entrega, então você tem que melhorar a entrega do cliente, né, conseguir gerar ali aumentar a taxa de retenção, e para você aumentar a retenção do cliente, você precisa fazer uma boa entrega, ter processos de reunião, tal, com cliente, alinhamento mensal, saca? Coletar case, né, sempre coletando case, na verdade. Gestão e treinamento dos vendedores, então, seu foco vai ser muito relacionado a isso também, até poderia colocar aqui comercial e gestão, tá? Comercial e gestão também. Então, assim, basicamente aqui você já começa a sair um pouco da parada, né? Você só vai aprimorar o processo, vai lapidar o seu processo de vendas, lapidar o seu processo de aquisição passiva, né? Vai treinar os vendedores. E adivinha o que o faixa preta vai fazer aqui agora? Adivinha que o cara que ganha mais de 10 mil vai fazer? Ah, agora baixou, agora baixou, hein? Ah, mas gestão em vendas, tá basicamente a mesma coisa que eu passei no marrom, só que a diferença é que agora você vai gastar um pouco mais de tempo nos processos também, né? Então você já tem uma equipe trazendo os caixas, você já tem mais cliente, é bom você dar uma melhorada no processo para poder aumentar a retenção dos seus clientes, tá? 20% de Customer Success. Aqui é basicamente é a mesma coisa que você vai fazer, que você fazia nos outros, né? Aquele atendimento ali do cliente e tal, mas é uma coisa mais de Customer Success, tá? Uma coisa ali mais de entender, e aí, tá bom o projeto, não tá? Então, por isso que aqui você precisa considerar, no caso, fazer a contratação de um atendimento, tá? Jefferson, mas com esse tanto de gente, pô, não vai sobrar grana para mim. Tem certeza que não vai sobrar grana para você? Então, vendedor, vamos pegar aí num cenário de mercado. Um SDR, por exemplo, que é a pessoa que agenda a reunião para você. Você vai pagar a base, consegue achar vendedores aí para pagar um fixo de 1.200, 1.500 mais ou menos, e mais uma porcentagem, por exemplo, em cima do fechamento ali da primeira parcela. Ou se não, um determinado valor pelas reuniões realizadas qualificadas, ou seja, as reuniões que você fez que realmente tinham potencial de fechar. Tá? Então, assim, com base conforme você vai fechando, você vai pagando mais. No geral, você vai gastar ali, vamos pegar aí 3 mil com 2 vendedores, pô, os caras vão ajudar para você 30 reuniões por mês, saca? Você pode colocar, por exemplo, uma pessoa para poder fazer as reuniões, para agendar as reuniões, e uma pessoa para poder fechar, né? Um closer. Aí o salário do closer já é um pouco. Vamos supor que você gasta 5 mil com questão de chegou num cenário mais alto, tal, você gasta 5 mil com vendedores. Cara, com 5 mil vendedores, esses vendedores vão trazer 20 mil para você, 30 mil, saca? Porque um vai trazer lá 15 reuniões, o cara vai trazer 50 reuniões por mês, saca? E o outro vai fechar 10 clientes por mês para você, entendeu? Você vai estar fechando contrato, isso aqui não é 10 mil quando eu falo, 10 mil para 30, 10 mil para 50 mil, saca? Aqui é o limite. Só que você pode ter um vendedor para poder agendar as reuniões para você e pode ter um funil de prospecção passiva rodando. Então, assim, você pode ter o vendedor trazendo a reunião para você, agendando o funil de prospecção passiva rodando e você fazendo o fechamento, saca? Então, assim, depende do quanto tempo ali você quer gastar na empresa. Quanto mais pessoas você traz, menos tempo você precisa gastar na empresa. Você só vai gerenciar essa galera. Então, basicamente, é que você vai treinar a equipe, né, vai fazer a gestão ali dos parceiros, né, organizar, basicamente fazer um serviço de gestão de projetos, lapidar os processos, né, fazer a produtização do seu serviço. Então, você vai melhorar o seu serviço, empacotar, né, talvez criar planos, agregar mais serviços, né, montar uma horta de produtos aí, aprimorar os processos de entrega sempre, né, isso aqui, e contratar um atendimento. Então, assim, os parceiros você vai pagar uma determinada porcentagem ali do seu contrato. Os vendedores você paga um fixo, mas normalmente fica mais atrelado à porcentagem. O fixo costuma ser baixo. O salário de um atendimento também não é caro. Jefferson, mas com 10 mil, pô, vai sobrar pouco. Cara, você vai gastar em um determinado tanto com essa galera, você fica ganhando 10 mil se você quiser. Se você quiser ganhar 15, você ganha. Se você quiser ganhar 20, você ganha. Porque dos 10 mil aos 30 aqui é a mesma coisa, só que nem muda muita coisa, não. Tá? Nem muda muita coisa que você vai continuar
trazendo mais parceiros conforme aumenta a quantidade de clientes. Os vendedores continuam agendando reunião, trazendo clientes, eles não precisam se preocupar com quantidade, com limite, porque você tem parceiros, saca? Então, assim, aqui é o céu é o limite, tá? Você começa a chegar do 7 aqui, ó, para os 10 é praticamente a mesma coisa, muda pouquíssima coisa. É mais questão que eu recomendaria muito trazer um atendimento, né, para poder ajudar a organizar as coisas. E é isso aí, tá?